Queridos, Deus abençoe a todos. Gênesis 26, irmãos, Gênesis capítulo 26 é outra palavra poderosa. Deixa eu já começar aqui no ensinamento, porque meu coração está ansioso de poder falar com vocês algumas verdades daqui. A Bíblia fala, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Primeira coisa, irmão, as lutas que você está passando hoje, você tem que saber que em algum momento seus pais passaram, seus avós passaram. Houve fome na terra, mas já tinha havido nos dias de Abraão. Irmão, as lutas que nós passamos, elas sempre existiram e sempre vão existir. Enquanto houver terra, irmão, enquanto houver vida, a Bíblia diz que sempre vai haver colheita e semeadura. Sempre haverão tempos de luta, mas também haverão tempos de vitória. Amém? Você está passando por uma luta hoje, um momento difícil, não pense que você nasceu na época errada, no lugar errado. Você apenas está vivendo a vida. Lutas que já existiram em outros momentos vão existir de novo. As que existiram em outros lugares vão haver também no lugar onde você vive, tá bom? Você não é diferente. Você tem que usar a fé, como no tempo do passado homens de Deus tiveram que usar a fé, você também vai ter que usar. As lutas, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro escreveu, 1 de Pedro 5, versículo 9, que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Bom, houve outra fome. E a Bíblia diz que Isaque, ele vai a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E no verso 2 a Bíblia diz, e apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito. Talvez Isaque tenha se sentido tentado a cometer o mesmo erro que o pai dele cometeu. Lembra lá no capítulo 12 de Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra estava seca e Abraão desce ao Egito? Irmão, talvez você vai ser tentado a cometer erro que seus pais cometeram. Não somente os pais naturais, mas pais espirituais. Não é porque um dia você viu seu pai fazer uma coisa errada que você vai fazer também. Ah, pastor, eu bebo porque meu pai bebia. Eu falo palavrão porque meu pai falava. Irmão, não é porque alguém fez algo errado que você vai cometer o mesmo erro. E eu digo, talvez até pessoas que deveriam ser exemplo. Não é porque você viu seu pastor ser fraco na fé em algum momento da vida dele ou que ele caiu que você vai cair. Lembra, a salvação é individual. É você e Deus. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Bom, Deus diz a ele, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Qual é o melhor lugar do mundo? É o centro da vontade de Deus. É o lugar que Deus manda você estar. E olha o que Deus fala para ele, peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Deus está dizendo, Isaque, é nessa terra que você tem que ficar. Lembrando que a terra estava seca, estava havendo fome. Irmão, talvez Deus vai mandar você ficar num lugar onde está tendo luta, provação. E você vai dizer, Deus, mas por quê? Por que eu tenho que ficar nesse lugar? Por que eu não posso ir para outro? Lembre, se Deus mandou você ficar, se Ele te colocou num lugar, ali é o melhor lugar do mundo. É ali que Ele vai te abençoar. Tudo que você tem de fazer, irmão, é confiar em Deus e trabalhar. O que a Bíblia diz? Versículo de número... Continuando um pouco mais à frente, lá no versículo de número 12, a Bíblia diz, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha só, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Irmão, ele prosperou naquela terra seca. Ele semeou e colheu. Por quê? Porque a terra era boa? Não, a terra era seca. Ele colheu porque Deus o abençoava. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Irmão, a minha prosperidade, a nossa prosperidade, ela não depende das circunstâncias do mundo serem mais fáceis. A nossa prosperidade vem de Deus. Agora, tem uma coisa, o Isaque foi crescendo. Você quer crescer na vida? Eu quero que você entenda o seguinte, o crescimento, a prosperidade tem um preço. Você vai ter que aprender a lidar com muitas coisas. Uma delas é a inveja. A Bíblia fala que os filisteus o invejavam no versículo 14.
Ah, pastor, eu tenho medo da inveja. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a inveja. A inveja é pior para quem tem do que para aquele que é a vítima da inveja, vamos dizer assim. A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos, mas ela não é a podridão dos ossos de quem está sendo vítima da inveja. Ela apodrece os ossos do invejoso. Se você é uma pessoa invejosa, a inveja vai apodrecer a tua vida. Pare de ser invejoso. Ah, pastor, mas é que todo mundo tem tudo na vida e eu não tenho nada. Mas para você ter qualquer coisa na vida, você não precisa cobiçar o que os outros têm, não. É só você entregar o teu caminho ao Senhor, andar na presença dEle, que Deus vai te entregar tudo que você precisa. Ele vai te acrescentar. Ele, quando Ele é o pastor, Ele não deixa nada faltar. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, agora, Isaac estava sendo invejado. Ah, pastor, eu não quero que os outros tenham inveja de mim. Então é só você continuar na pobreza, na miséria. Eu até brinco aqui na igreja. Se você for um miserável, maltrapilho, ninguém vai olhar você na rua e falar assim, ah, eu quero ser igual àquela pessoa. Ah, pastor, não, misericórdia, eu não quero ser isso, eu quero crescer, eu quero ser alguém. Então, em algum momento da vida você vai ter que lidar com a inveja. Mas lembra, Deus é que está cuidando de você, tá bom? A inveja dos outros não vai ter nenhum poder de te atrapalhar. Uma outra lição que eu quero deixar, na verdade a última para esse dia, é que a Bíblia vai dizer para nós que por causa da inveja dos filisteus, eles fizeram de tudo para atrapalhar Isaac. A Bíblia fala que Isaac tornou e cavou os poços de água, versículo 18, tá? Que cavaram no dia de seu pai Abraão. Só que a Bíblia fala que quando ele ia cavando, os filisteus iam e entulhavam os poços dele. Ó. O versículo de número 19 diz: cavaram, pois os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou-se o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. O nome Ezeque significa contenda. E sabe o que Isaac fez? Bom, já que disseram que essa água é deles, ele seguiu, foi para outro lugar e cavou outro poço em outro lugar. E quando ele chegou lá, também porfiaram, também brigaram. Tanto é que ele chamou o nome daquele lugar de Sitna, que significa inimizade. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele partiu dali e ele foi para outro lugar, cavou outro poço e chamou ali o nome do lugar Reobote, né? E a Bíblia diz que ali não houve contenda, não brigaram. Irmão, continua lutando. Vai chegar uma hora que não vão mais brigar. Os inimigos vão ver que não tem condição de tentar fazer você parar. Por quê? Porque Deus é contigo. Ele termina, irmão, essa caminhada, né, com o próprio rei dos filisteus fazendo uma aliança com ele. Eu não tenho tempo de falar isso hoje com você. Estão lutando por coisa que é sua. Fique em paz. Aquilo que é seu, Deus não vai permitir que tirem de você, tá bom? Que sejam abençoadas todas as pessoas que vão receber também essa mensagem, em o nome de Jesus. Amém. A paz, meus irmãos. Deus é com você, viu? A vitória é sua.